Olá, Relações Públicas, nossos seguidores das redes sociais do Conrep da 4ª Região. Meu nome é Adriana, eu sou Relações Públicas, secretária-geral do Conrep da 4ª Região. E hoje nós estamos aqui com a nossa colega Raíssa Borges. O nosso assunto, a nossa pauta de hoje é para conversarmos sobre um assunto tão caro para a nossa sociedade, que é o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, em alusão ao dia em que Zumbi morreu, defendendo o Quilombo dos Palmares, lutando contra o sistema escravagista que estava instaurado no Brasil naquela época. O nosso país tem uma população negra representada em torno de 56% dos brasileiros, de acordo com a última pesquisa do IBGE. Porém, infelizmente, ainda é a mais prejudicada, sofrendo altos níveis de desemprego, de homicídio, de mortalidade infantil e com menores índices de escolaridade e de renda. Então, nós, como um conselho que estuda e defende as relações humanas, não podemos deixar de trazer a pauta racial, assunto tão relevante para o desenvolvimento da nossa sociedade. É um exercício obrigatório a todos nós, como cidadãs e cidadãs, refletirmos sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Então, sem mais delongas, o nosso papo hoje é com a nossa registrada Raíssa Borges, que tem 22 anos, é formada em Relações Públicas, tem o Conrep número 3953 e passou a estudar o movimento feminista negro a partir de 2016, onde se aprofundou em estudos de raça e gênero a partir de então. Já trabalhou em diversas empresas na área de comunicação e atualmente trabalha no setor de criatividade na MAC, Agência de Relações Públicas, e também empreende na Acrelou, loja de roupas em tricô, criada por ela e sua sócia Natália Chagas. Tudo bem? Como é que vai, Raíssa? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar contigo, que essa conversa seja enriquecedora para nós, para as pessoas que vão nos assistir, que seja ótimo. Será um momento muito especial para todos nós, é importante nós trazermos essa pauta, enriquecer a nossa sociedade com assuntos. Então, vamos às perguntas. Então, Raíssa, muito obrigada pela tua presença e temos pouco tempo, temos alguns minutos aí para conversarmos, então quero te fazer uma pergunta, assim, para iniciarmos, como que tu vê a evolução deste debate para que haja igualdade racial? E por que, por mais que já tenhamos uma certa evolução, né, nesse tema, por que ainda é importante a gente discutir a igualdade racial? Assim, quando eu comecei a estudar sobre e pesquisar mais, ler, no início da minha graduação, foi em 2016, eu não tinha tantas referências de pessoas que falavam sobre isso, eu tinha pouquíssimas referências. Eu acho que quando a gente começa a pesquisar e falar sobre esses assuntos, novas pessoas começam a pesquisar e falar sobre isso. E quando a gente traz essas pautas tão importantes para a sociedade, tendo um olhar crítico para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor, para as coisas que estão acontecendo, principalmente com as pessoas negras, a gente consegue ter essa consciência de raça, essa consciência de classe, essa consciência de onde nós estamos falando, como nós estamos inseridos nessa pauta, sabe? Eu acredito que não somente as pessoas negras precisam lutar e falar sobre racismo, mas as pessoas brancas também, que nem a Angela Davis, diz, não basta não sermos racistas, é preciso nós ser antirracistas. Então, quando a gente começa a pensar e olhar para esses assuntos e pensar de maneira crítica, a gente passa, então, a ser de verdade antirracista, porque a gente não tem que só olhar para os fatos, mas como nós estamos contribuindo para que o racismo seja extinguido de forma gradual na nossa sociedade. Pois é, a gente escuta bastante ouvir falar em racismo estrutural, e eu queria que tu trouxesse para a gente assim, quais são as formas de racismo que tu percebe que mais atrapalham o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu acho que o racismo estrutural é o principal deles. O Silvio Almeida, ele fala, então, que o racismo estrutural, ele trata o racismo como algo normal na nossa sociedade. Então, é algo tão normal que a gente já não percebe mais. E aí esse racismo estrutural, ele se apresenta
por falas, por gestos, por esconder a bolsa quando uma pessoa negra passa do teu lado ou está sentada do teu lado no ônibus, algo do tipo. Isso é racismo estrutural. E esse racismo estrutural ele foi construído porque o Brasil ele foi o último país a abolir a escravatura. Então, só faz 130 anos, 130 e pouquinhos anos, que a escravatura foi abolida. Então, é muito recente. O que eu costumo também falar é que a gente não chega na mesma hora e no mesmo lugar que outra pessoa que saiu 130 anos antes da gente. Então, o racismo estrutural, ele fala muito sobre isso, assim, e quando a gente não percebe os nossos atos, as nossas falas racistas, os nossos hábitos racistas, a gente continua construindo o racismo estrutural na sociedade. Exatamente. E existe uma forma muito poderosa, todos nós sabemos, né, de combater todo tipo de discriminação, que é o conhecimento, né? Então, quero entrar nessa pauta contigo da importância das cotas e os programas de bolsas e financiamentos, considerando que elas permitiram, né, um maior acesso à educação aos estudantes universitários negros e negras, tanto nas universidades federais quanto nas particulares. Como tu vê isso? Qual a importância, né, real das cotas? Porque a gente vê uma polêmica sobre esse assunto, que ainda não existe um entendimento, né, da relevância de termos esse tipo de programa de governo. Eu acho que o principal é realmente isso. Não existe um entendimento do que realmente são as cotas. Igual eu falei antes, são 130 anos perdidos, porque após a abolição da escravatura, na verdade são mais de 130 anos, porque depois da abolição da escravatura, os negros não tiveram direito nenhum direito. Então, não tinha direito de se inserir de verdade na sociedade, ficando assim marginalizado. Então, os negros, nós negros continuamos nessa marginalidade da sociedade, nessa marginalização da sociedade. Isso quer dizer que os acessos são mais difíceis, é muito difícil você ver um negro ascender socialmente, ascender economicamente, mas é muito fácil você encontrar um negro que tem uma história de racismo para te contar. Então, isso está ali na nossa sociedade. E eu acredito que o único jeito de mudar isso são as políticas públicas, como as cotas. O único jeito de nós conseguirmos ascender, de nós conseguirmos chegar em lugares que nós precisamos estar também, são políticas públicas. Tá bem. O racismo é algo maior que discriminação e preconceito, né? Diz respeito das formas nem sempre conscientes e também coletivas de desfavorecer os negros e privilegiar os brancos, né? O racismo é na forma como pensamos, né? Mas geralmente eu acho interessante isso porque ela é associada a capacidades intelectuais, sexuais e físicas, como se o negro tivesse associado a qualidades físicas apenas, a dança, os esportes, trabalho pesado e não intelectuais. E considerando isso, como tu vê a questão da Cristina Junqueira, da CEO da Nubank, que disse que era difícil contratar negros e que a empresa não poderia nivelar por baixo em contrapartida das ações afirmativas do programa de trainee da Magazine Luiza? Assim, né? Durante a colonização, essa ideia de que os negros eram menos inteligentes e precisavam, então, estar trabalhando nesses serviços pesados, essa ideia foi construída desde o início. Então, ela ainda está construída na nossa sociedade. Esse caso é um caso muito de discurso não alinhado à prática, porque o Nubank ele sempre trouxe desde o início um discurso de diversidade. Mas daí diversidade como? Diversidade para quem? Quando a gente escuta, então, essa fala dela é uma fala que machuca as pessoas negras, porque eu acho que também uma forma de racismo é achar que essas coisas não nos machucam, sabe? E isso é uma coisa que realmente machuca. Então, eu estudei tanto, tem muita gente muito boa que é negra e pode estar nesses cargos, que pode, inclusive, substituir ela, sabe? Mas o fato é as pessoas não darem espaço, as empresas não darem espaço para alcançarmos esses lugares, não escutarem de verdade a nossa voz e só escutarem a nossa voz no dia 20 de novembro. É isso aí, mas a gente tem que usar essa data, né? Essa data, obviamente, não só ela, mas é fundamental a gente fazer essas reflexões, aproveitar esse momento, mas o exercício é diário,
né? Em todos Sim. os momentos da nossa vida, né? A gente foi educado errado e a gente precisa se reeducar e ter novas práticas de se relacionar bem com as pessoas, porque todos nós temos os mesmos direitos, né? Exatamente, é esse pensamento crítico, né? Esse pensamento crítico que vai nos ajudar a realmente ter atitudes menos racistas. E, enfim, né, como relações públicas, né, não só como seres humanos a gente precisa trabalhar, mas entrando na esfera profissional, assim, usar das nossas ferramentas, dos nossos aprendizados enquanto profissionais, assim, como que tu acha que nós, relações públicas, podemos contribuir nas nossas ações de comunicação, dentro das nossas organizações, com nos nossos relacionamentos profissionais para a igualdade racial? Eu escuto desde do meu primeiro semestre de Relações Públicas que nós somos ponte. Então, eu acho que isso é um pensamento que a gente tem que ter em relação a muitas coisas, inclusive em relação a isso, em relação ao racismo. Então, se nós somos ponte, nós podemos. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse vídeo que vai chegar em diversas pessoas, é ser ponte de um conteúdo muito importante para o nosso público. Então, acho que quando a gente começa a pensar assim, a gente também vai conseguir fazer estratégias melhores dentro das nossas organizações, dentro dos nossos círculos sociais, porque pensamento de quem eu estou contratando, quem é meu colega de trabalho, realmente a minha empresa está sendo diversa. Eu acho que é importante também falar que as pessoas negras não falam apenas sobre racismo, então tem muito conteúdo, tem muita gente criando muitos materiais importantíssimos na internet, principalmente, que agora é o lugar onde a gente se informa mais, assim, né? Então, tem muita coisa que a gente pode mudar no nosso dia a dia para conseguir ter essas atitudes menos racistas. E como relações públicas, nós precisamos também pensar na nossa vida, planejar na nossa vida uma coisa muito estratégica e não somente buscando algo em troca, mas sendo estratégicos para nós mesmos. Então, pensando no que eu vou consumir e como isso vai me ajudar a ser melhor no meu dia a dia, ser melhor com os meus relacionamentos, ser melhor no meu networking. Então, eu acho que é isso, sim. Não sei se respondi, mas acho que... Respondeu sim, está sendo muito bom conversar contigo. Nós trouxemos hoje a Raíssa aqui para conversarmos sobre esse assunto, como disse, super importante. Tão jovem, agradeço muito a tua disponibilidade e tu é um grande exemplo para a nossa sociedade, uma inspiração, né, para muitas pessoas por tão, como eu disse, tão jovem, tá já engajado nessas pautas que só servem para a gente evoluir como sociedade. Então, Raíssa, agradeço muito a tua participação e até uma próxima aí. A gente vai deixar aí na descrição do nosso vídeo aí os contatos da Raíssa e também ficamos sempre à disposição para todos os nossos colegas.